Fala pessoal do Direito 1 Cabral, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação do Tribunal Penal Internacional. E para começar, antes de falar propriamente do Tribunal Penal Internacional, é importante fazer umas considerações sobre os antecedentes históricos do TPI. E a necessidade da criação de um Tribunal Penal Internacional que julgasse grandes crimes, ele veio desde muito tempo, desde a época da Guerra dos Franco-Prussianos, que a própria professora Elizabeth Guaraeb traz, que era um sonho de Gustave Monnier, que existisse uma jurisdição que fosse competente para julgar essas grandes atrocidades. Então, foram a partir daí acontecendo grandes crimes, desde que a Primeira Guerra ocorreu, e já houve um esboço, através do Tratado de Versalhes, para a criação de um tribunal para julgar crimes cometidos em grande massa. Então, pessoal, a ideia de voltar nos antecedentes, no conceito histórico do TPI, é demonstrar que a função do tribunal é julgar grandes líderes ou indivíduos que cometem crimes que sejam de competência do tribunal. O que a gente pode observar? Que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, houve a criação do Tribunal de Exceção, chamado Tribunal de Nuremberg. Ele foi um tribunal de exceção criado para julgar os nazistas, julgar os alemães pelas atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra. Então, como todo mundo pode observar, o mundo já foi palco e cenário de grandes atrocidades que culminaram com extermínio de grande número de pessoas, tanto no lado físico quanto no lado emocional, né? Perda de membros do corpo, quanto da família, pessoas que acabaram sido lesadas por grandes crimes que ocorreram contra a humanidade. Então, diante desse panorama, dessa ideia de, pelo mundo já ter sido um cenário e palco de grandes atrocidades, hoje em dia existe o Tribunal Penal Internacional que é competente para impedir que essas ações elas aconteçam. Então, a grande função do TPI funciona como uma realização de um sonho para a sociedade internacional, para a própria comunidade internacional, de existir um órgão que será competente para julgar esses casos. Porque a Primeira Guerra Mundial ela passou a ser um julgamento pelos responsáveis, por uma corte internacional que se reunisse e visse a necessidade de punir os responsáveis por aqueles crimes. O da Segunda Guerra Mundial teve o Tribunal de Nuremberg, mas foi um tribunal de exceção criado pelos próprios vencedores da guerra. Nós tivemos também o Tribunal para a ex-Iugoslávia, o Tribunal de Tóquio e o Tribunal de Ruanda. São tribunais que foram criados pós-crime. Então, pessoal, o TPI ele é uma grande novidade, uma grande inovação para a comunidade internacional no que toca essa proteção humanitária no âmbito penal. Então, o TPI ele tem essa função. Ele, a título de exemplo, ele funciona como uma corte, a última instância dos países que aderiram ao Estatuto de Roma. Então, por exemplo, um chefe de Estado que comete crimes contra a humanidade ou contra o próprio grupo nacional, que a própria jurisdição do Estado não exerça força sobre aquilo, é competência do Tribunal Penal Internacional o julgamento daquele crime. Então, pessoal, para entrar no próprio Tribunal Penal Internacional, ele é composto por 18 juízes, eles são eleitos, indicados pelos líderes dos estados, e dentro do próprio órgão colegiado dos juízes, eles votam entre si para eleger um presidente e 2 vice-presidentes que compõem a corte. E eles vão reunir-se de 3 em 3 para os julgamentos. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre a divisão deles mais adiante. Agora, o que é importante destacar para vocês é a função, a competência do TPI. O que seria a competência do Tribunal Penal Internacional? Ele julgaria quais tipos de crime? Somente os crimes de guerra? Somente os crimes provocados por determinado grupo de pessoas ou não? E aí, o próprio Estatuto de Roma, no artigo 5º, ele vai elencar quais são os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. E nós temos 4 crimes de competência do TPI. O primeiro é o crime de genocídio, depois os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. Pessoal, uma importante distinção, que até eu peço licença para consultar o próprio Estatuto para trazer para vocês, é que na questão do julgamento, o artigo 5º ele vai dizer o crime de genocídio e os crimes contra a humanidade. E aí é importante a leitura, depois que ele vem destrinchando, cada um, a distinção do que seria o crime de genocídio e o crime contra a humanidade. Eles são bem similares. Então, o crime de genocídio, o legislador ele se preocupou em colocar de determinado grupo.
enquanto da humanidade é num grupo qualquer, ataque generalizado e sistêmico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o genocídio. O que diz a própria redação do artigo 6º do Estatuto de Roma? Crime de genocídio. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumerem, praticados com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então ele cuidou de tratar de grupo nacional, étnico, religioso ou racial. Então, aqui nesse ponto é bem importantíssimo observar também quando ele usa a palavra intenção. É necessário que esse agente, esse indivíduo, ele tenha intenção de cometer esse crime, para que ele seja incurso no crime de genocídio. Porque, às vezes, do cometimento daquele crime, daquele delito, ele pode ser tipificado em outro crime que, às vezes, a própria legislação nacional, o próprio Código Penal daquele país, ele pode ter tipificado. Por exemplo, um crime de homicídio, um crime de racismo, um crime contra o sentimento religioso. Então, é sempre importante observar, neste ponto, se o crime cometido por aquele nacional, ele não se adequa, primeiro, ele não tem tipificação no Código Penal daquele determinado país, para depois, subsidiariamente, recorrer ao Estatuto de Roma e ver se aquele líder, aquele indivíduo foi incurso ou não no crime de genocídio. Então é importante observar que ele tem a intenção de destruir no todo ou em parte. E aí o próprio artigo 6º ele traz um rol, que diz homicídio de membros de grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros de grupo, sujeição internacional de grupo e condições de visita provocar destruição física total ou parcial, imposição de medidas a impedir nascimentos no grupo, transferência de força e crianças de determinado grupo. Então, o crime de genocídio ele tem que ser analisado com muita cautela para que a gente entenda a sua finalidade, a finalidade do legislador em instituir o crime de genocídio. Já o contra a humanidade, pessoal, ele tem um rol bem extensivo, eu não vou ler, mas fica indicado, artigo 7º do Estatuto de Roma. Crimes contra a humanidade. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Homicídio, extermínio, escravidão, deportação, transferência forçada de uma população, agressão sexual, tortura, entre outros. Importante observar que algumas legislações especiais tratam do crime de tortura, então às vezes a pessoa está incursa na tortura na própria lei daquele país e não de competência do Tribunal Penal Internacional. A gente vê que um dos princípios do TPI é a complementariedade. Não é qualquer crime, qualquer ação, que embora seja entendida como um crime de genocídio ou de tortura, que será de competência do tribunal. Ele deve envolver no genocídio um grupo referente a generalizado, não num caso, por exemplo, no Brasil, ofender um determinado grupo de pessoas, um determinado grupo religioso dentro do Brasil. Ele tem uma tipificação na nossa lei brasileira, então não é caso de competência do TPI. No TPI, exige-se, para os efeitos do presente estatuto, exige que uma intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional étnico. Então é importante sempre a leitura atenta dos dispositivos. Então, pessoal, no crime contra a humanidade, ele já vai trazer nessa parte ataque generalizado ou sistemático. Nos crimes de guerra, ele vai dizer: o tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos por parte integrante de um plano ou de uma política ou com parte de uma prática em larga escala desses tipos de crimes. Para os efeitos, estende-se como crime de guerra violação grave das convenções de Genebra, homicídio doloso, tortura ou outros tratamentos desumanos, excluindo experiências biológicas. E aqui a gente vê que ele coloca incluindo as experiências biológicas, por quê? Foi o que ocorreu na época do nazismo. No âmbito do crime de guerra, as pessoas cometiam a tortura ou tratamentos desumanos, incluindo experiências biológicas. Então, aqui a gente entraria no crime de guerra. E, por fim, o crime de agressão, ele não traz um rol exaustivo aqui no próprio artigo, porque ele gerou muita discussão na própria doutrina, no próprio TPI, sobre a inserção dessa agressão, definir o que seria agressão, porque um crime contra a humanidade, um crime de genocídio ou um crime de guerra, ele necessariamente envolveria uma agressão para que ocorresse
os demais crimes. Então, fica esse ponto para vocês darem uma lida nos crimes de agressão, mas também é de competência do TPI o julgamento dos crimes de agressão. Pessoal, dos crimes, das competências do TPI, a gente tem esses 4 crimes, beleza? Agora, o TPI, na sua divisão, ele é composto por 18 juízes, e esses juízes eles são indicados pelos estados partes, tá? E lá dentro do próprio tribunal, eles são divididos em 3 sessões, em 3 espaços, né? Dizemos 3 sessões, melhor dizendo. São os juízes antes do processo, os juízes do processo e depois uma corte dentro do próprio tribunal de apelação. São 3 juízes, divididos em sessões de 3 juízes que vão fazer a admissibilidade desse processo. Eles vão analisar se tem prova suficiente, se o crime é de competência do Tribunal Penal Internacional, vão fazer a parte de avaliação se aquela denúncia vai continuar ou não, a presença de um advogado para apresentar a defesa. Então, é sempre importante observar que os juízes, antes do julgamento, eles vão fazer essa admissibilidade do processo no Tribunal Penal Internacional. E aqui a gente traz aqui, a nomeação de advogado ou outro apoio à defesa. Os juízes eles vão poder autorizar o promotor a prosseguir com o processo, embora o Estado Nacional tenha pedido a suspensão daquela investigação. Então, isso é importante observar, que às vezes um processo iniciou no Tribunal Penal Internacional, ele pode continuar, embora o próprio Estado Nacional ele peça a suspensão daquele processo. E aqui vale a regra, vale citar para vocês, o exercício da jurisdição do artigo 3 do TPI, que ele vai dizer: o tribunal poderá exercer a sua jurisdição em relação a qualquer um dos crimes a que se refere o artigo 5º, que eu li para vocês, de acordo com o disposto no Estatuto, se um Estado parte denunciar ao procurador, o Conselho de Segurança, agindo nos termos da Carta das Nações Unidas, denunciar ao procurador qualquer situação que haja indício de ter ocorrido a prática de um dos crimes de competência do TPI, ou o procurador, no caso, tiver dado início a um inquérito sobre tal crime, nos termos do disposto do artigo 15. Então, pode ser que o próprio procurador ele dê início. Então, o procurador poderá, por sua própria iniciativa, abrir um inquérito com base em informações sobre a prática de crimes de competência do tribunal. Então, funciona praticamente parecido com a própria jurisdição aqui dentro do território nacional, no Brasil. Então, pessoal, os juízes antes do julgamento. Feita essa análise, o processo vai ser julgado pelo TPI, ele vai para os juízes do julgamento, que geralmente são 3 juízes por caso, funcionando como nossa segunda instância aqui no Brasil. Esses juízes eles vão tocar o processo normal, como um processo garantindo todos os princípios, o princípio do non bis in idem, princípio da ampla defesa, do contraditório, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, garantindo todos os direitos do réu, neste caso, deste indivíduo. Feito o julgamento, caberá recurso para uma Câmara de Apelação, que aí serão os juízes de apelação. São 5 juízes que eles vão fazer a reanálise deste processo, observando se foi respeitado os limites materiais, os limites legais, para julgamento deste processo. Então, a divisão dentro do Tribunal Penal Internacional hoje, ela funciona desta forma. São 18 juízes, são divididos em sessões de 3 juízes, tem 3 sessões que são compostas por vários juízes, no caso, os juízes antes do julgamento, os juízes do julgamento e os juízes de apelação. Então, pessoal, é importante ter esse panorama da Corte Internacional de Justiça. O TPI não tem mais no corpo uma juíza brasileira. Antigamente, algum tempo atrás, havia uma juíza brasileira no TPI. Silvia, não me lembro o sobrenome, Silvia alguma coisa. Hoje em dia, nós não temos uma brasileira compondo a Corte Internacional de Justiça. Então, pessoal, sobre a competência do TPI, os crimes de agressão, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e de genocídio, são 4 crimes de competência dele. Ele tem caráter de complementariedade, ele não tem essa função de automaticamente intervir no Estado, a não ser que seja provocado ou haja indícios suficientes de que aquele crime cometido por aquele líder político, aquele indivíduo no país, tenha sido um crime que no final das investigações será apontado como de competência do TPI, pois a regra é que o próprio Estado Nacional ele julgue aquele crime. Agora, a título de exemplo,
determinado estado começou um processo de julgamento que a matéria indica ser de competência do TPI, mas não é julgado pelo TPI. Mas a própria comunidade nacional, ela percebe que, por ser um líder político muito grande, a justiça daquele país, ela tem acobertado, tem arquivado o processo, e que seria necessário julgar, e a culpa daquele indivíduo, ela está explícita. Então, pode-se provocar a Corte Internacional de Justiça para que ela venha investigar, para que ela tome conhecimento, e, se for o caso, ela faça o julgamento daquele processo. Então, pessoal, o TPI, ele tem caráter de complementariedade. Não é todo e qualquer caso que será levado a julgamento pelo TPI. Existe um regramento para que se chegue lá, embora exista aqui uma forma de como o artigo 13 ele vai dizer de como o processo será feito, como que será feito o exercício dessa jurisdição. E ele traz também, vale citar, como a gente falou dos tribunais de exceção, o TPI ele traz no artigo 11 a competência em razão do tempo. Ele vai dizer no artigo 11, número 1, o tribunal só terá competência relativamente aos crimes cometidos após a entrada em vigor do presente estatuto. Então, o TPI ele não julga crimes que ocorreram antes da entrada do TPI. Mesmo que o país não tenha ratificado o TPI ou não tenha assinado, comece a fazer parte a partir de hoje, o TPI ele tem competência para julgar os crimes cometidos dentro daquele estado antes. Desculpa, neste caso não, porque o estado ele tem que ter ratificado, ele tem que ter ratificado o TPI. Então, neste caso, ele poderá julgar. Ele só não julgará os crimes que ocorreram antes da criação do tribunal, não antes da ratificação ou da aceitação da entrada do país no TPI. Os crimes que foram ocorridos antes de 1998 não serão julgados pelo TPI nem revistos por ele. O TPI tem jurisdição daqui para frente, ultrativo. Então, pessoal, os pontos que eu queria tratar com vocês sobre o Tribunal Penal Internacional são esses. Ficou um pouco mais didático, eu não trouxe muito conteúdo técnico, porque eu recomendo para vocês a leitura da doutrina do Tribunal Penal Internacional da professora Elizabeth Goraeb. E digo para vocês também a leitura do meu artigo, que chama A Atuação do Tribunal Penal Internacional. Está divulgado na EIC de 2017. Ali a gente consegue ter um conteúdo mais aprofundado, inclusive falando dos princípios que norteiam o Tribunal Penal Internacional, especificando os casos que o tribunal já julgou, que foram eficientes, os casos que estão em julgamento na Corte Penal Internacional, e indico também o acesso ao próprio site, que no site do TPI vocês encontrarão as divisões do Tribunal Penal Internacional, os casos que estão em julgamento, as nacionalidades dos juízes que compõem o TPI e como fazer denúncias. Então, o site do tribunal ele é bem de fácil acesso, embora não tenha na versão em português, mas vocês conseguem traduzir pelo próprio computador, mas a versão do site é em inglês e francês, mas vocês conseguem traduzir para o acesso. Pessoal, as considerações do TPI de hoje foram essas: competência, conceito histórico do TPI e divisões do Tribunal Penal Internacional. Espero que tenham gostado e ajudado vocês. Abraço do Direito com Cabral.